Olá, meu nome é Jonathan Toches e eu estou lançando o livro A Revolução, uma obra que você encontra na editora Viseu. É só acessar o link que vai aparecer para você aí abaixo. Essa obra, ela trabalha com os princípios herméticos de uma forma muito mais romantizada. Para quem não conhece a linguagem esotérica, as ciências ocultas, elas visam estabelecer uma maneira de você, através do conhecimento de determinadas leis que regem o universo, conseguir interagir com ele, conseguir manifestar a sua vontade dentro da realidade que nós estamos inseridos. Vale muito a pena conhecer. Tem um personagem chamado Magnus, que ele vai trilhar o caminho, para conseguir compreender essas leis, conseguir transformar a realidade do Brasil com elas. Vale muito a pena você ler essa obra para poder conseguir agregar na sua caminhada espiritual e na sua vida mais um desses grandiosos saberes que fazem com que a nossa vida tenha grande sentido. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós temos uma convidada, Andréia, que vai nos relatar as suas experiências junto à sua fé, a Igreja Católica, eh, experiências que ela teve no Santuário de Fátima, aqui também em Aparecida, né, aqui em Aparecida do Norte, e também um pouco da sua caminhada, do seu trabalho junto à comunidade, à igreja, e eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Lambert, estamos mais aqui com mais um programa. Espero que a semana de vocês esteja indo muito bem. E hoje estamos com a Andrea. Andrea, eu vou pedir agora para você se apresentar para o pessoal de casa, saber um pouquinho quem você é. Bom, meu nome é Andreia, eu tenho 46 anos, sou casada com o Carlos há 25 anos, completamos 25 anos esse ano de 2023. Tenho 4 filhas, a Carolina, de 23 anos, que já é casada e me deu uma netinha, a Helena, a Maria Eduarda, que tem 20 anos, a Ana Clara com 18, né, É. Já? xará, com 18, e a Elisa com 16, né. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, né, da tradição mesmo, mas comecei a descobrir mesmo, a aprofundar na fé, depois de casada, quando começaram a vir as filhas, né, porque você quer dar o melhor para os filhos, né. Isso. Então a questão da fé era uma coisa que tinha muita importância para mim. Eu sou formada em biologia, a minha especialização é microbiologia de alimentos. Eu trabalho esse ano fazem 30 anos que a gente tem um laboratório de análise de água e alimento aqui em Guarulhos, que chama Aqualab. Vim de uma família grande, tenho 4 irmãs, né, somos em 5, tenho 16 sobrinhos. É uma família bem numerosa. E participo da paróquia São Francisco de Assis, do Gopoúva, Tá, né, aqui em aqui Guarulhos. em Guarulhos mesmo, aqui perto do Padre Bento, bem pertinho, perto da Tá. onde eu moro. E é isso. Muito bem. Então, agora que você já conhece a Andréia, ela já deu um pequeno relato, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para que você receba as atualizações e deixa seu like. E é claro, comenta os nossos episódios para que a gente possa interagir. Mas, pessoal, assistiu o episódio? Clica lá em seguir o programa, se inscreva no nosso canal. Esse apoio de vocês é fundamental para que a gente continue com o nosso projeto. Então vamos lá, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Vamos lá então, Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu acho que vamos agradecer aos presentes, não É, é? é, é, Vocês podem ver essa linda rosa também. isso. Obrigada pela E Imagina. rosa. nós ganhamos um terço de Fátima, tá aqui, que ela trouxe de Fátima. Ela vai falar, inclusive, sobre a experiência dela lá. E muito obrigado pelo presente. Imagina. E nós ficamos aqui muito felizes e, com muito respeito, recebemos o Sim, seu presente. E a delicadeza, né? sim. E tem um símbolo muito, muito profundo, a rosa, o Já vou Ai, terço. para deixar ela mim aqui. É, também, para Já mim a também. Ana adorou, né? Já pôs até vou ali no deixar aqui para ficar microfone. durante o programa. Ficou muito legal. Bom, você já deu aí uma dica, né? Você vem de uma família católica e hoje Sim. é católica. Então, você não teve em momento algum uma transição, né? Da religião da família inicial para outra hoje. Fala um pouco da tua infância, como que foi essa influência? Então, confesso que não tive
nem conheço, né. Tá. Eu não sei se a gente era muito obediente antigamente, É. né, mas íamos sim, muitas vezes por obediência, não porque queríamos, É. né. Participar da missa, se a gente É. tivesse algum programa, assim, na adolescência, se não É. participasse da missa, não podia Não podia, sair, tinha que ser né. depois, né? Então tinha que ser depois que Ou participasse antes. da missa. E vimos de como a gente vem de uma eu venho de uma família muito grande, né, a gente teve muita dificuldade, não de passar fome, mas o Yakult era um para cada por semana, É, né. Vivemos isso e soubemos dividir muito bem. E eu acho que isso hoje tem muita importância na sim, nossa vida, é. né. O dividir O e dividir compartilhar. e compartilhar, exatamente, né, da irmã não ficar sem. Então crescemos nessa fé católica, a tradição das minhas avós, tanto paterna e materna, né, e seguimos, né. Fiz primeira comunhão, fui batizada pequenininha, né. Crisma, Crisma, encontro de é, jovens, tudo dentro da retiros. retiro de jovens, É. trabalhamos em vários encontros, né. Lembro que lá para os meus 16 anos, quando eu terminei o crisma, uma senhora que era coordenadora da catequese na época, dona Conceição, pediu para eu caminhar junto com ela, sabe. Então, a minha paixão pela catequese, acho que foi a sementinha lá atrás e agora ela floresceu. Então, sempre dentro da igreja da católica, mas como eu falei para você, por tradição. Tá. E sempre na mesma As comunidade? Não, a minha primeira eucaristia foi na Santo Antônio. Tá. Eu sempre morei no meio das 2 comunidades, para baixo é São Francisco, para cima é Santo Antônio. Então a minha primeira eucaristia, por causa da minha avó morar perto da Santo Antônio, fizemos na Santo Antônio. Mas depois migramos para o crisma, para essa paróquia que nós estamos, que é São Francisco. Então eu frequento desde os 15 anos essa comunidade. E aí a crisma, encontro de jovens, já foi na São Francisco. Mas ali sempre no catolicismo, né. Tive uma rebeldia que eu falo que eu só desobedeci meus pais uma vez, para casar com meu marido. É? É, porque, meu marido é 9 anos mais velho que eu. Tá. Então eles não aceitavam muito bem isso, É. né, a minha Agora já é mãe mais tranquilo, mas agora j quando você era jovenzinha lá, fazia uma diferença, sim, né? muita. Até porque ele já tinha filho. Então, Ah, tá. pra família que tinha nossa, mas, né, como vai ser? Então, para eu poder casar com ele, eu primeiro saí de casa, que foi a única desobediência que eu tive, né, ali, mas já tinha 20 anos, né. Tá. Então, aí nisso eu falei que é a única rebeldia Mas deu que eu certo. graças a Como Deus, você disse, deu você tá há vinte e certo. cinco anos. 25 anos, né, e deu os frutos que são as nossas filhas, né, Tá. e hoje já com uma neta. Então sempre vivi, sempre foi na religião católica, mas ali com os filhos, né, meu marido não tinha, ele só tinha sido É batizado. isso que eu ia perguntar, né, se ele era da Não, não era, então ele só tinha sido batizado. E aí ele foi para podermos casar na igreja, casamos, mas ele se comprometeu a fazer a catequese de adulto. tá. E ele fez em 2001 a catequese de adulto, e em 2000 ele fez a catequese, 2001 nós fomos convidados a fazer parte da equipe. E eu falo que aí eu comecei a descobrir o que é ser católico, comecei a ter os encontros, porque a minha fé, sabe, não é um encontro, ai, aconteceu um grande milagre ou aconteceu um grande encontro. São vários encontros, né. Então é um encontro diário com umas coisas, assim, que Deus faz que eu falo: "Meu Deus, eu não mereço tanto", né. Hã. Então ali em 2001 que a gente começou a ter mais conhecimento do que era a fé católica, a partir desse convite para a catequese de adultos. E Entendi. ficamos vários anos na catequese de adultos. Nossas filhas nasceram dentro da catequese de adulto. Posso falar já meu primeiro grande milagre? Claro. Claro. E aí nessa caminhada já, né, dentro da catequese, conhecendo um pouco mais, tanto é que eu não sabia nem os títulos, né, para mim Nossa Senhora, eu não sabia que ela tinha tantos títulos. E nós ganhamos a primeira imagem de Nossa Senhora desse casal que nos convidou, Nossa Senhora das Graças, que até hoje ela tá lá guardadinha, lá na casa que a gente tem na praia. Então a primeira aí eu comecei a me questionar: "Ué, mas tem essa, quem é afinal, né?". Uhum. E aí estava na descoberta também, dando a catequese, mas aprendendo muito. E a gente já tinha as 2 filhas, a Carolina e a Maria Eduarda, e nesse meio tempo meu pai faleceu, né.
Ele faleceu de um derrame, de um infarto fulminante, estava jogando bola. Nossa. Estávamos todos na quadra, né, nós 4, só não estava a Érica, e ele jogando bola começou a sentir uma dor, não resistiu ao infarto. Então ali foi um primeiro grande baque, mas também um grande sustento da paróquia. Ali a gente sentiu o que que é viver, eu pelo Em menos senti o que é comunidade. viver em comunidade. Ali foi um sustento muito grande, tanto para nós, quanto, minha família, minha mãe é sustentada até hoje por aquela comunidade, né, então ali a gente sentiu. E aí passou um pouquinho, meu pai faleceu em 2002, meu pai faleceu, e 2003, dezembro de 2003, eu sempre tive bronquite asmática, das Tá. crises de falta de ar, Sei. mas nada muito tão grave, né. Uhum. E nós estávamos terminando uma construção, que a gente tem uma casa na praia, e ali com a questão de material de construção, eu entrei numa crise. E era o feriado, né, de Guarulhos. Voltando para Guarulhos, cheguei aí para o hospital, tomei inalação, voltei para casa. Eu lembro que eu comi uma pamonha, que a gente na volta passou no ran na que tinha ainda o rancho da pamonha, É. agora não tem mais o caso da pamonha. Só que aí eu não lembro de mais nada. E aí é o pessoal que conta, né. Eu só lembro de eu deitar voltando do hospital, deitei na minha cama, comi a pamonha e dali eu não tenho mais recordação nenhuma do que aconteceu. E meu marido disse que eu pedi para ser levada para o hospital, que eu estava com muita falta de ar. Na madrugada, era umas 6 e pouquinho da manhã, ele me levou para o hospital, e como ele tinha que trabalhar, o médico passou toda a medicação, eu ia ficar tomando inalação, aquela inalação que é de tanto, tanto tempo. Ele falou: "Eu vou deixar você aqui, eu vou abrir o laboratório com a sua irmã e depois eu venho te buscar, tá bom?". "Tá bom". E aí disse que o hospital ligou para casa da minha mãe, né, e falou assim: "Vocês podem vir com os documentos para pegar a roupa da Andreia?". Ninguém entendeu nada. E ali no hospital, eu tomando a inalação, o enfermeiro conta que, do momento que ele me achou desmaiada na sala da medicação até me entubar, levou 4 minutos e 30 segundos sem eu respirar. Nossa. Eu tive um broncoespasmo seguido de uma parada cardiorrespiratória. 27 anos, 2 filhas, Meu Deus. chance nenhuma de volta, porque não sabia as Hum. sequelas que eu poderia ter, Uhum. e se eu voltasse, eu teria grandes sequelas motoras, físicas, de fala, de esquecimento, e estou eu aqui sem nenhuma sequela. E aí que entra Nossa Senhora de Guadalupe. Naquele desespero, eu amamentava a minha segunda filha ainda, né, ela ia completar 1 ano, a Érica estava grávida, e isso não sou eu que conto, porque para vocês, eu posso falar que eu dormi e acordei, Acordou já renascida. renascida, né. Eu eu lembro, do dia que eu acordei, na minha cabeça, o dia seguinte seria meu aniversário, porque eu faço aniversário dia 10 de dezembro. E eu lembro que a gente voltou da praia no dia 8, que era o feriado, dia 9, Foi quando então, para mim, eu tinha que ir embora, que o dia seguinte era meu Seu aniversário. sim. aniversário. E já era dia 13 de dezembro, né. Nossa. E como me fizeram entubaram a seco, né, Hum. a minha garganta machucou. Machucou. Machucou, Então, eu achava que eu estava falando, mas mas não não saía a estava. minha voz, né, então ninguém entendia o que eu estava perguntando. Mas nesses dias em que eu estava em coma, meu marido viu uma reportagem no dia 12 de dezembro do SPTV, Hum. uma matéria sobre Nossa Senhora Guadalupe. E ele não conhecia, né, assim, a gente não tinha o estudo que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje. E disse que na sala de casa ele se ajoelhou e pediu, falou: "Olha, se a senhora ela é mãe, se a senhora, né, traz ela de volta", porque ele não tinha mais o que falar para as meninas, eram pequenas, Uhum. desconcertou toda a família, Ah, porque, desequilibra todo mundo, Não né. né, tem não como. tinha, não tinha. A minha mãe acabado de perder o marido, agora a filha mais velha com diagnóstico, se voltasse, não poderia não andar, não falar, ter sequelas. Então era um diagnóstico muito Muito terrível, né, negativo. muito negativo. E naquele dia da visita da noite, o médico falou para eles que eu estava acordando. E eu lembro, né, o padre Elísio, o doutor Alex, que é um amigo da nossa família, eu lembro deles do meu lado, mas eu não, para mim,
né, Uhum. era tudo muito. Eu estava toda amarrada e eu não entendia por que eu estava amarrada, e as pessoas iam na janelinha do hospital, sabe aquelas janelinhas? E me dava tchau e sorria. Eu falava: "Meu Deus, mas o que está acontecendo, né?". E a enfermeira, quando chegou o horário da visita do dia 13, que já ia no dia seguinte, falou: "Você senta", penteou meu cabelo, queria passar batom, e eu ninguém me explicava o que estava acontecendo. "E seu marido e sua mãe vai chegar, mas eles vão ficar tão felizes que você acordou". E eu olhava meu braço, assim, roxo, e eu olhava que o meu peito, né, já estava amamentando, então parecia que estava estranho, porque não tinha mais leite, né, e eu sem entender nada. Aí meu marido entrou, minha mãe entrou, e foi aquela alegria, depois minha irmã caçula entrou, e aí, quando eles foram embora, eu comecei a chorar muito, porque eu não entendi o que estava acontecendo Uhum. comigo, eu só queria ir embora, que ia ser meu aniversário. E aí, quando eu comecei a chorar, a enferma chegou uma enfermeira e falou assim: "Você não está feliz?" Você por que que você tá chorando? Aí eu falava assim: "Não sei o que tá acontecendo, né". E aí ela me explicou o que tinha acontecido e por que tantas pessoas ali, vindo, porque eu não tinha, eles não sabiam o que tinha acontecido, só Uhum. depois, e o como eu fiquei muito tempo sem respirar, podia ter faltado oxigênio do cérebro, e que eu era um milagre. E eu saí dali daquele hospital isso, eu sou um milagre. E se eu tô aqui, eu não senti nada, gente. Eu não senti uma dor, eu não É. senti nada. E todo dia eu me pergunto quando eu acordo: "Para que eu estou aqui? Por que que eu tive essa nova chance?", né? O que que Deus espera É. de mim? Qual o propósito disso Sim, tudo, né? por que que eu estou aqui ainda, né? Ele tem um propósito Uhum. para eu estar aqui, e eu procuro viver esse propósito todos os dias. Este foi o primeiro grande, assim, a grande intercessão de Nossa Senhora na minha vida. Depois a gente entende que teve vários outros que a gente não se deu conta, né, Exatamente, que ela sempre vai. Mas, assim, o primeiro que impactou muito, que me deu um novo rumo, de ter um novo sentido para a vida, foi esse. que fez reavaliar uma série de questões, Ressignificar. valorizar o dia a Sim, dia, né, sim. valorizar, o acordar sem dor, Sim. né, ter um prato de comida. Acho que são Uhum. pequenas Pequenas coisas. coisas, momentos como esse, né, nós Sim, estamos aqui bem saudáveis, lúcidos e em condição de refletir sobre as coisas, né. exatamente. Então a gente tem que levar e voltar isso para o mundo, Sim, né, de alguma maneira retribuir o mundo, né. exatamente, é isso Que mesmo. legal, muito legal. O nosso programa, o 1818, ele traz muito essa ideia dos milagres, né. Nós acreditamos muito que o seu milagre, ele vai servir de exemplo para o outro ter fé e acreditar que Sim, isso é real, né. é. Não é brincadeira, é real. E não é merecimento, né. Não, é uma É o que você coisa, falou, é a fé, é é a fé, acreditar, é é. confiar, né. Então não vamos perder a esperança, né, eu sempre Não. digo isso, não perca a esperança, né, há sempre a luz no final do túnel, né, tá Sim, lá, tá lá. né, tem que ter fé, tem que acreditar. Então é sempre muito legal a gente escutar essas histórias, porque quem busca esse programa também são pessoas que estão, buscando algo, né, Aham, e a sua palavra, ela pode chegar e completar alguém, e fazer com que ela se motive a buscar a espiritualidade, buscar Deus, né. Então isso é muito, muito legal, né. Sim, a fé mariana ficou muito clara na sua fala, né. Você sim. pode eu gostaria de falar, porque eu vi que você tem 2 colares também. Ah, Pelo que eu percebi, um é Aparecida, o e outro é Nossa é Senhora das Graças. tá, E também, depois disso, né, a gente, essa aqui também não é uma pulseira, é uma tá. consagração de escravidão à Nossa Senhora. Então em 2000 aí foi uma caminhada, né, aí Hum. Um processo. conhecimento, você vai, as experiências, né, das coisas mais simples até as coisas mais gigantescas que é ir pra Aham. Fátima. A minha devoção começou com Despertar com Guadalupe. Tá. Mesmo eu tendo ganhado uma imagem de Nossa Senhora das Graças, eu ainda sabia que era muito importante, que era minha mãe, mãe de Jesus, minha mãe, mas não tinha intimidade, né, eu não tinha intimidade, assim, de oração, de entrega, não tinha. E a partir, do falecimento do meu pai,
dessa minha Experiência, né? isso, que eu falo que é um renascimento mesmo, É, que é Sim. é. um ressignificado para a vida. Já tinha, né, a gente sempre procura ajudar, aquela pessoa boa que não é virtude, né, ser Hum. bom, todo mundo pode ser bom, mas aí um olhar novo. E aí eu fui começando a entender. Para ter uma ideia, eu levei minha filha para Fátima por tradição. Eu tenho uma foto da minha filha, a Carol, quando nasceu em 2000. Eu, meu pai, minha mãe, meu esposo e a Carol em Aparecida. Aparecida. Desculpa, Aparecida. Então, assim, a gente buscava, mas não conhecia. Tá. Tá. Sabia que tinha uma grande importância, mas não conhecia. E aí, Aparecida foi o outro grande milagre que eu tive, porque ela estava mais próxima ali, né? Hum. A gente conseguia viver aqui do Uhum. Brasil e a gente foi Sim. tendo. E aí, em 2012, eu fiz a minha consagração Tá. de escravidão. Então, essa consagração, dentro da fé mariana, você é escrava de Nossa Senhora. Eu não tenho nada, nada é meu, tudo é dela por meio dela, né? Para Jesus. Então, assim, ela é o modelo, melhor modelo para a gente poder seguir Jesus. Então, é uma escravidão de amor, né? Ah, todo mundo pensa que é uma grande coisa. Não, é uma grande coisa, mas nas pequenas coisas, é no dia a dia, nas escolhas, né, na paciência, na minha casa, na minha família. Então, ai, meu marido sempre deixa a meia no chão. Hum. Aquilo vai ser um tormento? Não, eu entrego, porque agora eu sou a escrava de Nossa Senhora e aquilo vai ressignificar. Eu vou pegar, mas não com raiva. Não, não, eu vou pegar por amor. É tudo por amor, né? E aí, Fátima, que agora é o meu grande presente, né? Eh, e tudo é mãe de tudo é Nossa Senhora, né? Ela só tem alguns títulos Sim. diferentes com algumas roupinhas. Diferentes É. Eu falo manifestações para as ali. crianças que ela veste uma roupinha diferente para cada ocasião, né? E, e aí são várias as experiências que eu fiz a peregrinação para Aparecida em 2021 Ah, que legal. por causa de um grande milagre que foi a minha sobrinha Rafaela. Ela tinha um diagnóstico, ficou durante aí 5 meses no GRAAC, de um câncer bem severo aqui nessa região, ela tinha o rostinho inchado. E ninguém do GRAAC explicou até hoje o que era aquilo, porque sumiu, sem ela tomar nenhuma medicação, sem ela fazer nada. Uma médica, uma doutora super renomada que está há 30 anos lá, não conseguiu explicar. E a gente tem certeza que foi. Ela teve alta do GRAAC numa sexta-feira. No sábado, na nossa paróquia, faz os sorteios de Nossa Senhora. Fica uma semana na sua casa. Você pega o numerinho, Hum. no sábado ela foi sorteada com Nossa Senhora. E aí foi uma outra grande experiência que eu tive, que foi a peregrinação. Eh, caminhar ali 215 quilômetros, sustentada. Pela Dutra. Eu fiz pela Rota da Você foi Luz, pela Rota Ah, da que pela Luz. Rota legal. da Luz, Tá. mas quero fazer pela Dutra, É que a Dutra é quero. meio perigoso, né? Então, eu preciso convencer meu marido pela É. Dutra. Mas assim, eh, foram 7 dias caminhando, né, sustentado por ela. Por ela. Uhum. Você vê, assim, que eu achava que eu nunca fosse conseguir pela questão da bronquite, nunca caminhar tanto É. tempo, né. Sim. Eu falava assim, mas eu queria agradecer. Não quero pedir nada, eu só quero agradecer pela vida da Rafaela. A Rafaela com esse diagnóstico, dia 4 de janeiro de 2021, nunca vou esquecer, ela foi encaminhada, saiu do hospital com um encaminhamento para um oncologista. E foram dias, assim, terríveis, mas do dia 4 de janeiro, eu fiz uma um propósito, né, de oração. A partir dali, eu comecei a participar da missa diária. E toda vez que tinha consagração, que o padre erguia Jesus, eu entregava ela ali e falava: "Senhor, é o seu sangue que vai caminhar nela, que ela não tenha nada, né". Aí, às vezes, eu imaginava ela carequinha, eu falava assim: "Não, não", sabe quando dava até um frio na espinha? E ela me ensinou muito, eu me aproximei muito até, né, estava falando da dor, né, a dor, assim, nos faz nos aproximar mais ainda, É. né, mais ainda. E se eu contar para vocês que quando falaram: "Ai, vai ter a peregrinação", não tinha vaga. O coordenador, né, o Rodrigo, que é o coordenador dessa rota, ele falou assim para mim: "Eu liguei para 7 pessoas, ninguém te atendeu, você é a sétima da lista".
E eu comecei a chorar, falei: "Então é para eu ir". Julho, Você não já não tinha nem tempo de esperava. treino, não tinha nem tempo de fazer, de É, preparar nada. é. Ele falou assim: "Você é você", porque eu liguei para 7, ninguém me atendeu, só você. Eu falei: "Não, a vaga é minha, eu vou". E aí caminhando, no segundo dia de caminhada, um rapaz super novo, acho que ele não tinha 20 anos, parado assim no meio do caminho, né, todo mundo vai lá para ver, a pressão subiu, eu falei: "Senhor, se esse Se menino esse não garoto chegou, Imagina. como que eu vou chegar? Eu não vou conseguir chegar, né". E eu olhei, aí acho que o Rodrigo viu que eu estava meio assim, falei: "Rodrigo do céu, e agora, como vai fazer?". Não, aí tem o apoio, né, Uhum. levaram para o hospital. Aí eu falei: "Ah, se esse garoto aí não conseguiu", quem ele falou sou eu assim: "Quem sou diante eu que disso, eu né? vou, né?". Aí ele falou assim: "Olha, eu já vi maratonista não Não. completar a rota. O que te leva a completar a rota é a fé, não é condicionamento físico". Aí eu falei: "Ah, se é fé, então". E olha, gente, eu completei a rota. Eu toda vez que eu lembro, eu falo assim: "Como?". Aí é o sustento da fé mesmo, Uhum. é o agradecimento, porque sem nenhuma bolha no pé. O tempo no hoje não tá o calorzão, eles vão começar a rota Sim, de novo dia 1º. É. O tempo ameno, não tinha aquele sol os dias que tudo, né. tudo. Lá na minha casa, minhas irmãs falam que eu sou filha predileta de Nossa Senhora. Mas assim, ela encaminhou tudo, 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 tudo e completei, sabe. Foi um os dias, assim, de mais intimidade, de você estar caminhando Introspecção, né? cada passo, como é um caminho bem de árvores, né, é terra batida, não é a Dutra que tem o cimento, é uma experiência que É. vale a pena, vale a pena. É porque a Dutra, eu imagino, tem muita distração. Eu uma vez eu fui fazer uma palestra, ministrar uma palestra em Taubaté, e foi exatamente nesse período, né. E eu fui daqui até Taubaté, eh, com aquele monte de gente, né, os apoios, e tal, e à noite, né, e É, os caminhões passando muito muito perto. rápido, e realmente, infelizmente, a gente sabe que às vezes tem alguns Muitos acidentes nesse acidentes. Sim, período, sim. E até né. porque no trajeto da Dutra, eu acho que só nos 2 primeiros dias que eles andam ao contrário do movimento dos carros. É. Nos Sim, outros, eles andam no na mesmo na mesma direção, na direção. direção. Então, o tempo de reação acaba sendo um pouco menor E também. sabe o que acontece também? A gente quando tá um certo tempo andando, os nossos reflexos não são o Ah, mesmo. Ah, não. Qualquer imagino que não. pedrinha que É. você É, pega, parece que a perna já dá uma, sabe, então eu acho Uhum. que junta o perigo da Dutra e é, mais o peregrino que às vezes está numa condição que é. dá uma vaciladinha e aí E aí exatamente. acontece os acidentes. E há dados, né, que a cada ano vem aumentando o número de peregrinos Sim. e Sim, pessoas fazendo por vários motivos, é, né, fazendo essa rota, e eu acho assim, movido pela fé, sim, porque sim. é É muito muita história que complexo. você conhece ali. Muito. É, Verdadeiros milagres. A gente fala assim: "Não, é um é, milagre", com Uhum. exame, com prova é um milagre, é um ver sim, e na turma que eu fui, eram mais agradecimentos. tá. Eram pessoas muito gratas também por Uma alguma graça que uma graça consegui. durante a vida, ou que estava muito tempo para fazer, e ali estava a oportunidade de fazer agora. Senhoras, no nosso grupo tinha uma senhora de 82 anos, completou o caminho também É, todinho sem apoio, porque ela foi para agradecer. Então é uma experiência Sim. que vale a pena. Não, atrai muita gente, né, só alguns dados, assim, o ano passado a Aparecida recebeu 8 milhões de pessoas, em uma cidade que, se eu não me engano, tá 30.000 habitantes, acho que mais ou menos em Mais ou torno menos disso. isso, é. Então você pensa, é algo gigantesco, É. e ainda não está nos níveis da pré-pandemia, que era uma média de 12 milhões de pessoas. Então muito surreal É, pensar a quantidade de gente que se move, se locomove locomove. para chegar até lá, né. E quando você vai para o santuário, é impressionante, você vê pessoas de os mais lugares diversos do Sim, Brasil, né. e fora sim. também, De né. De fora, fora. inclusive, eu estava um tempo atrás lá, e a gente encontrou um grupo de eles a gente não conseguiu identificar de que país que eles eram, porque eles estavam usando, tinha roupa de futebol da Hungria, mas Hum. eles falavam em espanhol, estavam tocando umas músicas e tomando chimarrão. Nossa, Nossa, que é, mistura! Então, e tocando sanfonha, né. foi É, só assim. falta. E o outro tocando samba, né, quer dizer.
Então você vê o quão diversos são as pessoas que são atraídas, né, Sim, por essa energia, por essa fé mariana de fato, né? Porque a gente observa que todas essas diferentes manifestações de Maria, que são manifestações, sim, Nossa Senhora é uma, mas isso. são diferentes manifestações dela, elas vêm para sanar uma necessidade daquele Daquele momento. povo, né, daquele E lugar, ela da ganha região. essas características, né. É. A gente vê isso com Guadalupe, a gente vê isso com Aparecida, ela ganha, né, porque a Aparecida, como eu acho que eu já mencionei antes no podcast, ela é uma mistura de Nossa Senhora da Conceição com Nossa Senhora do Rosário, que eram as 2 maiores fés nacionais da Nacionais. época, né. Então, é muito interessante ver esse processo de como Maria ela se adapta às necessidades Do daquele povo, tempo, né, né. É. e como ela vem para suprir isso, né, ou aquele vazio que tinha, né. Então é muito muito interessante, de Na fato. Aparecida na época da cor, né, por ela ser negra, né. Sim, que é a imagem de terracota, mas ela foi por conta da água, ela Isso, escureceu. E também escureceu. dizem que a primeira capela dela foi na casa do pescador Que acho que que encontrou achou, e isso, que o incenso também foi um processo importante para o escurecimento. escurecimento da imagem. E é uma imagem, assim, que hoje você vê naquele cubículo, né, que ela tá naquele nicho, ela é super pequenininha, ela é muito pequenininha. É. Só que aquele nicho, ele pesa 500 quilos. É absurdo você pensar a diferença do que é aquela peça que já Pra passou aquele por vários aquela imagem que já passou por vários reparos, porque ela é muito frágil, Uhum. né, ela apareceu quebrada, né. Então é muito interessante ver como ela vai se adaptando com o tempo, né. O que era antes uma capelinha na casa de um pescador, hoje é o maior santuário mariano do mundo, né. E você já entrou naquela Sala dos Milagres? É impactante, né. Meus, né, olha, toda vez que eu entro ali, meu Deus, por mim eu ficava ali quietinha, só olhando aquele teto, né. São muitas histórias, né, São. muitas, muitas muitas, histórias, E muitas aí você tem muitas. que histórias. ver o contexto, porque se você tirar aqueles objetos de contextos, você fala: "Nossa, é só um pedacinho de sei lá", né. É. Mas quando você vê Exatamente. dentro do contexto, a força que aquele objeto ganha é muito interessante, né. É. Até lembra aquele conceito do kitsch, que é um conceito alemão que fala desses objetos que eles não parecem ter muito sentido, como por exemplo, um pinguim de geladeira. Se você tirar aquele pinguim da geladeira, qual que é o conceito daquele pinguim? É, Aham. é. Mas aquela sala dos milagres é isso, É, né. São exatamente. esses vários objetos e as cartas, as histórias, e você vê a força que tem a fé mariana no Brasil, né. É, É impressionante. E como o povo brasileiro tem essa relação com Nossa Senhora, né. sim. É uma fé nacional que transcende as barreiras fronteiriças nossa, né, e é bonito você ver, esse movimento. Você sente também que é uma fé curiosa? Ah, eu acho que a fé, na verdade, ela tem várias vertentes, né. Uma delas é É a exatamente a curiosidade, né. Eu curiosidade, também né. em Fátima eu senti É, bastante isso, que é, lá tem muita gente que vai pelas aparições, pelo sim, grande milagre do sol, que sim. ali é uma fé curiosa, que ela Uhum. usa disso também de para atrair as pessoas até É, ela, é, né. Eu não sei, ficou isso para mim lá em Fátima também. mas a ideia eu acho que a própria ideia do milagre, né, é algo que desperta curiosidade, Curiosidade. porque é um milagre vivido por você, mas que desperta no outro a Sim, curiosidade de escutar a tua história, sim. né. E aqui no programa a gente vem sentindo isso. As pessoas elas gostam muito disso, assim, de escutar. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal e o que eles mais citaram do nosso programa é o fato de escutar o outro, né, e aí é claro que entra essa coisa da curiosidade, né, Aham. da experiência do outro, eh, e entender aonde ele se encaixa, né. E a fé passa muito por esses aspectos, né. É o descobrir, é o mistério, os mistérios da Mistérios fé, da fé. É, né. Os mistérios da fé, eles são são. sedutores, né, porque eu não pego, não é palpável, ele é abstrato no sentido não abstrato no sentido de ele não existe ou eles não, é algo que está aqui, né. Você Uhum. pega de outro jeito, mas Isso. você não pega no material. Palpável, né, não é É algo É. isso, é palpável. nesse sentido, né. Eu não pego como eu pego essa caneca, mas ele é tão concreto, aí Quanto. sim, quanto essa caneca, É, né. Aí vem a abstração, né, que ele está além e isso significa até num grau de importância maior, maior.
É. né? A fé, ela está nesse espaço, né? Então, por isso que é legal. E E rápidas, não né? é, né? É. Às vezes é muito sutil. Sim, Quantos milagres a gente vive no dia, no dia, nos né? detalhes. Eu falo que Deus se apresenta nos detalhes, a gente deixa passar muitos Muito. E quantos a detalhes. gente nem vê, hein? Não. É. Quantos? Que eu acho que esses vêm abaciada, sabe? Você passa por um lugar que poderia ter acontecido alguma coisa, Sim, só que você nunca vai saber que poderia ter acontecido alguma é, coisa. Mas você, de alguma maneira, você foi protegido, você foi sim, olhado, cada um usa o termo que quiser, né? é. Mas você é tirado daquela Daquela situação. situação, né? É, E todos nós, eu acredito nisso, todos nós vivemos isso no sim. nosso dia a dia. Você me fez lembrar de uma coisa que eu vou contar aqui. Eu tenho muito uma experiência com o anjo da guarda, né? Então, com as minhas filhas, desde pequena, a gente rezava a oração do anjo da guarda. E eu falo que eu tenho um anjo da guarda da vaga. É. Qualquer lugar que eu chego. E elas participam disso, né? Então a gente vai entrar no shopping, que é muito cheio. Eu vou entrando na catraca, falo assim: ai, Santo Anjo da Guarda, já É, separa uma vaga pra mim. é. Aí eu tô entrando assim, mãe, você vai parar justo aqui, que aqui eu lá. Aí pisca assim a luzinha. Você viu que o homem estava do carro? Eu falei: "Não vi, eu não vi, que Deus prepara a vaga". Mercado, não tem nenhuma vaga, tô entrando no mercado. Então assim, É. essas Ma experiências mas aí, simples. desculpa a brincadeira, mas aí fica injusto, né. Você já Olha, pede para o anjo da guarda a eu já vaga, peço, eu eu entro já lá na minha peço. humildade, fico rodando lá, né, não acho vaga nunca, Você aí precisa, você né? Eu apelo para ele, aí você tá sempre. Olha, apelando. um shopping aqui perto que a É, gente costumava ir muito quando elas eram já rezava: "Ó Santo Anjo é, da Guarda, separa a nossa vaga", já vai entrando. Mas e elas tiveram essa experiência desde é, pequeno, e preparava. é. E é assim, igual você falou, nas ocasiões de perigo, ele livra sim, Ah, claro que sim. livra, Sim. né. E a É, gente não tem nem noção do é, que a gente é. escapa, né. Não, não tem noção. Não Eu tem. tenho isso também é uma das convicções que eu tenho, né. Agora você é catequista hoje, né, Sou e você é catequista. catequista hoje de crianças. Então, eu falo que eu não tive um desafio profissional, né, na vida, porque eu sempre trabalhei no mesmo lugar, adoro o que eu faço, colocar minha barriga ali no balcão, tudo. E em 2016 eu tive esse desafio. Porque você trabalhar com o adulto quando vem, ele vem já querendo. Ele vem É, ou por interesse do sacramento, porque vai precisar casar e a mulher pediu, né? Ou ele vem mesmo para porque descobrir a ele fé, quer porque ele exatamente. quer entender, quer se aprofundar na fé. E quer receber os sacramentos por livre e espontânea vontade, né? Porque um adulto ninguém força. Isso. Eu falo que Deus faz os caminhos até eles chegarem ali, espera a hora deles e É, eles vão por livre vontade. Agora as crianças não, né? As crianças normalmente vão por causa da família, obrigadas né. pelo pai e pela mãe. É tradição ter a primeira comunhão, porque vem de uma família católica, então chega lá a idade tem que fazer a primeira comunhão. E eu nunca achei que eu tivesse muito jeito com criança. Hum. Acho, né? Assim, por mais que eu tenha as minhas É, filhas, mas é é diferente, né. diferente, né? É. E aí, em 2016, por uma necessidade da paróquia, a gente ainda estava na catequese de adulto, o padre Pedro falou: "Olha, eu preciso que você assuma uma turma", e a turma já estava em andamento. "Eu preciso que você assuma uma turma de catequese, porque o catequista não vai poder continuar para o próximo ano". É. E eu costumo, quando vem um pedido assim, né, igual aqui, eu costumo nunca dizer não. Depois de 2003, É. se a pessoa pensou em mim, porque tinha mais catequistas, mas se a pessoa pensou em mim, se o padre Pedro pensou em mim, é porque algo tinha para mim ali. Então eu Tem costumo uma razão. eu vou, com medo, mas vou, né. E eu falei: "Nossa, para criança qual a idade, padre?". "Ah, 10 anos". Falei: "Ah, Senhor, tá bom, né, vamos". E aí peguei a turminha, a primeira turminha de catequese. Gente, que desafio, né, porque eles vêm com muitas curiosidades, É, diferentes dos adultos, é, né, muita curiosidade. Eles vêm muitas vezes não querendo estar ali, né, não querendo é. estar ali. Eu não tinha experiência de catequese com criança, a minha experiência toda era com adultos, e aí comecei. E comecei a estudar muito, e comecei a querer primeiro a ganhá-los, né.
a eles gostarem de estar ali, de querer voltar, de Sim. querer estar Hum. ali. E aí entrou a criatividade que eu achava que eu não tinha, né. Então tá, eu vou fazer encontro de Bíblia, o que que vai ser diferente? Eles não vão ficar sentados me ouvindo, não. Vamos montar. Aí eu pensava, pensava e começou a dar certo, né. E eles começaram a gostar de estar ali. Uhum. E aí primeiro eu fiquei feliz, né. Aí falei: "Ah, essa turma eu vou entregar e pronto, né". Ah, não consegui mais, não É. consegui, né. Aí depois assumi mais uma turminha de 2 anos, e quando eu peguei a primeira turma de 4 anos, que aí mudou o sistema aqui da diocese de Guarulhos, agora é uma catequese catecumenal. Você catequiza a criança e a família, então agora é uma catequese mais ampla. E entrou a pandemia, né, então quando a gente estava começando a estudar essa catequese, entrou a pandemia. E aí foi um outro desafio, a Mas gente foi online? foi online. A Nossa. gente começou a catequizar pelos não era igual, diminuímos o tempo, mas era Claro. mais o quê? Para estarmos juntos, né. V que nós estamos fazendo nessa pandemia, né. Eu agradeço a Deus todo dia que não nenhuma pessoa, assim, da família dos meus catequizandos morreu de covid, né. Então a gente rezava muito: "Olha, vamos", a angústia deles de não estar tendo aula, né. Então a gente fazia ali online, um tempinho rápido. Eu começava a mandar muito áudio pelo WhatsApp, né, para os celulares dos pais no grupo que a Mas gente tinha. E ali inventava bingo online, bingo da Bíblia online, mandava alguma coisa às vezes assim: "Olha, essa semana faz isso pra gente no online, a gente conversar sobre isso". E aí eu fui me apaixonando pela catequese. Foi um grande desafio, mas também foi um amor, que hoje eu falo assim: "Ah, se eu tiver que escolher", eu sou ministra da Eucaristia lá com meu marido também, mas se falar assim: "Ó, escolhe esse ou esse", eu vou pra catequese. Uhum. E eu acho que como catequista, a minha missão com eles é gostarem de estarem ali, de estar ali. Eu vou para o encontro porque eu quero hum, estar lá, é. eu quero estar lá. Minimamente fazer sentido para eles, né. Sim, a gente não ama o que a gente não conhece, É, é. né. Então, as minhas histórias, as minhas dificuldades, às vezes quando tá friozinho, né, eu falo assim: "Gente, vamos falar a verdade, né, a tia também não queria estar aqui hoje". Porque a gente tem que mostrar o que a gente: "Ai, tá É, friozinho, a gente queria ficar dormindo um pouquinho mais, mas é. que bom que a gente tá aqui", É né. aos sábados, Aos sábados de manhã, né, você vê, e eles já estudaram a semana a semana inteira, inteira. e sábado de manhã, que Exatamente, essa faixa etária dorme bastante, né, exatamente. e eles são agitados, eles gostam de Agora eu tô com a brincar. criança de 8 anos, são um 8. pouco menores ainda. Nossa. Comecei uma turma, esse ano, 2023, com 8 anos, então eu É, fico com eles 4 anos, já são 4 anos. alfabetizados, mas Sim, mesmo mesmo assim, assim, você tem as dificuldades do aprendizado também, sim, né. sim, é bem lúdico, né, É, é muita material, assim, fora que não envolve, né, igreja, eh, tudo que eles podem fazer para gostar de estar ali com material de eu tô com uma bíblia, que a gente tá falando sobre bíblia, eu tô com um móvel que eu levo os livrozinhos coloridos para eles tentarem tá. encaixar, quantos livros tem aqui, quantos livros tem aqui. Então a catequese para mim hoje é uma E grande hoje tem paixão. bastante recurso também, né. Uhum. Sim, Eu me muitos, lembro na minha muitos. época, era a Bíblia, Só. né, a gente não tinha recurso, e eu me lembro até hoje, eu decorando, porque eu tive chamada oral para entrar na catequese, chamada oral, É. e eu fiz, decorei, né, tinha um livrinho vermelho, assim, que eu tive que decorar tudo, né, tudo, salve rainha, creio, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, tudo, tudo, tudo. E eu fiz a chamada oral, e o medo de não passar na chamada oral, né, eh, e aquilo causava mesmo um desconforto, né. Sabe uma coisa que nós colocamos na catequese? Catequese com o padre. Hum, Então, perto deles receberem a primeira Eucaristia, o padre vai lá e eles fazem a pergunta que eles quiserem para o padre, que gera uma intimidade, não de medo. é, Então, eles conseguem, para a confissão, já estar mais calminhos e com intimidade com o padre, porque eles perguntaram o que eles é, quiseram para o padre, e o é, padre responde, fica ali uma manhãzinha com eles. Porque antes era muito difícil, é. né?
Então era outra estrutura. A educação, né? A educação ela traz para o mundo uma série de mudanças e transformação no processo pedagógico. E lá na catequese vocês também se alimentam dessas Sim, mudanças, sim, né? sim. E na minha época era uma escola muito diferente do que é hoje. Mas você vê que até o decorar, né, que era a escola da época, né, Uhum. positivista, é interessante essas mudanças, né, e como a igreja, e é uma coisa que creio eu que você concorda comigo, não importa ela, qual igreja, mas ela tem que estar antenada no mundo, né, no Sim, tempo, nós estamos sim, em 2023, sim, né, é. os meus desafios hoje são diferentes da década Diferentes, de 80, exatamente. 90, É, né, e você sabe disso como mãe, como mulher, como catequista, né. sim. Então eu acho que são coisas, assim, que a gente não pode Ficar deixar parado, né? exatamente, a gente tem que estar ali, conectado com o mundo, porque o mundo é hoje, Sim, sim. né, são os desafios que a gente Tem tem. hoje, é, É. verdade. Agora, você falou de Fátima, né, e conta pra nós um pouco como é que foi A essa tua experiência lá. experiência, essa sua chegada ali Hum, naquele lugar, né. Primeiro eu vou contar como eu fui para lá, Tá. tá. porque é um grande milagre para mim Que são também. caminhos também, né. Então, eu, e por conta da consagração, a gente faz uma renovação anual. E a minha renovação é no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de É. Fátima. E nesse 13 de maio desse ano de 2023, nós estávamos escalado como ministro para essa missa, e eu e meu marido fazemos a renovação. Então estávamos assim, um do lado do outro, a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa frente e o padre ali no altar. E no meio da missa, em determinado momento, eu comecei a chorar. Eu falava assim para ele: "Nossa Senhora tá olhando para mim e tá sorrindo". Mas sabe, porque eu Uhum. estava muito feliz, né, de estar ali e tudo. E quando fala de Nossa Senhora para mim, é um amor, assim, que eu não consigo ainda eu não sei se eu consigo passar isso pra pessoa, né. E eu estava ali, eu olhando para o rostinho dela e parecia que ela me olhava, e eu muito emocionada na missa. E aí meu marido falou assim: "Para de chorar que o pa daqui a pouco a gente tá aqui". Eu: "Amor, olha como ela tá linda, não sei o quê". E aí começou já para terminar a missa, começou a cantar aquela música 13 de maio, na cova da Iria. E olha, eu comecei me deu um choro, e ela falava pra mim assim: "Você vai pisar aqui". E eu olhava pra ela e falava assim: "Eu vou? Eu vou? Tá bom, eu vou". Mas não estava nem nos meus planos, não era desejo, pelo menos que eu conhecesse do meu coração, de ir pra Fátima. Eu sempre falei assim: "Ah, um dia eu vou para os santuários marianos", mas um dia, não era aquele uma coisa assim: "Não, vamos programar que nós vamos", não tinha isso. E eu falei isso para meu marido, eu falei assim: "Ela falou que eu vou pisar na cova da Iria, então eu vou". Ele: "Vai, você vai", né. Passou ali alguns dias, esse grande casal amigo nosso, né, a fé, Deus nos dá verdadeiros amigos. É isso que eu tenho, assim, por Convicção. convicção. A fé nos traz os verdadeiros amigos. E esse casal de amigo nosso, conheci pela catequese de adulto, ela fez catequese de adulto, os irmãos, e aí eles passaram também um tempo dando catequese com a gente, mudaram de cidade. Em abril, a Tati, essa minha amiga, já mora em Americana, não morava aqui, mas mudou para Americana. A gente segue um Instituto Hesed, não sei se vocês conhecem, que são umas carmelitas, né, são Não. irmãs, então é um instituto. Então na pandemia, eles ajudaram muito a gente, porque a gente primeiro ficou privado da missa, né, então depois eles rezavam o terço, então a gente começou a ter uma intimidade com Deus ali pela YouTube, né. Hum. E parece que as irmãs são nossas amigas, assim, porque era um contato diário, de oração, todo dia elas colocavam Uhum. um tempo. E aí eles iam fazer a festa da misericórdia. E ia ser presencial, depois de 2 anos 2 anos. sem o primeiro presencial. E aí ela pegou e falou assim: "Déia, vamos pra Fortaleza". Eu falei: "Olha, 2023 eu falei que eu ia para o Hesed, então se fosse ser agora, vamos agora". Ela falou assim: "Então nós vamos". Tá bom, vamos. Aí
o Ale mandou uma mensagem e falou assim: "Ó, já comprei os ingressos". Eu falei: "Então me fala para eu poder ver o valor, como vocês vão comprar a passagem". "Não, não, dá seu CPF". Dei o CPF. Falei: "Ale, como que vai ser? Você já comprou?". "Já, mas é presente". Eu falei: "Como assim?". "Não, você vai com a Tati. Vocês vão e é presente nosso". Eu falei: "Não", aí já, né, falei: "Como assim Você não? Ah, fica até você vai". constrangido, né? "Não, não po não, eu ajudo", "Não, não, não, você não vai, é presente". Tá bom, fomos pra Fortaleza. 3 dias de retiro, uma bênção, né, foi assim, eu falo que essas coisas renovam, fortalece, né, dá É, um é um gás. é É. um gás. Ficamos lá 3 dias, e aí passou. 13 de maio, tá-tá-tá, passou. E aí essa minha amiga, passou o 13 de maio, tô ali guardado no coração que eu vou pra Fátima, mas manda assim: "Andréia, você e o Carlos têm passaporte?". Falei: "Não". Olha, eu nem ti em maio eu não tinha passaporte, não tinha passaporte. Lembrando que pós-pandemia o prazo de entrega ficou super longo, né? Então, em maio eu não, não tenho É. passaporte. "Ah, então vê isso". Falei: "Mas vê isso por quê?". "Não, vê isso". Falei: "Vê passaporte, né, tá bom". Aí até entrei pra ver, tinha que pagar uma taxinha, É. mandar os documentos, agendar na Polícia Federal. Aí passavam uns dias: "Você já viu o passaporte?". "Ah, já vi, tô vendo". "Tá bom". Chegou junho, meio de junho. "Vocês tiraram o passaporte?". "Não". Aí fizeram uma chamada de vídeo. Aí falou assim: "Tira o passaporte hoje, dá entrada no passaporte hoje e vê se ele vai sair até o dia 21 de julho". Falei: "Impossível, né". "Então dá entrada, paga a taxa, marca, vê pra quando tem". Eu falei: "Tá, Lê, mas por quê?". Eu falei: "Por quê?". Ele falou assim: "Porque nós vamos pra Portugal". Eu falei: "Quê?". "Nós vamos pra Portugal e vocês vão juntos". Eu não tinha perna, né, e aí meu marido começou a chorar, falei: "Ah, mas como nós vamos fazer?". "Não, vem pra Americana, tira o passaporte, vem pra Americana que a gente conversa". Falei para meu marido: "Tá, a gente não tem passaporte, não tem reserva", né, eu sou muito da confiança, a gente não tem reserva financeira, não tinha dinheiro para ir, com toda a sinceridade desse mundo. O euro lá em O cima. euro lá em cima, não tinha. Ele falou assim, eu falei: "Vamos lá ver, né, e a gente vê como vai ser essa história". Tiramos demos a entrada no passaporte, era um sábado que ele ligou, demos a entrada, no próximo domingo a gente foi para Americana para conversar. E assim: "Não, nós vamos tirar as férias", eles iam tirar férias já, "e vocês vão junto, aniversário presente de aniversário de casamento". Eu falei: "Tá, mas como vai ser isso? Quanto a gente tem que ter?". "Não, vocês não têm que ter nada". Fa "Como a gente não tem que ter nada?". "Não, a gente tá dando de presente, desse jeito, é um presente". "Tá, Lê, mas a gente tem que ter euro para entrar". "Não, vocês não se preocupam com estadia, alimentação, transporte, isso é comigo, isso é com a gente, vocês vão com a gente". Falei: "Agora só falta o passaporte não sair, É. né". O passaporte saiu dia 13 de julho. O Nossa. passaporte saiu dia 13 de julho. Fomos buscar o passaporte dia 13 de julho. E aí eu falo que é a viagem da nossa vida. Foi a viagem da nossa vida. Pelo jeito que ela foi feita, Sim. né, porque, gente, quem hoje dá um presente desse Ah, para uns sim. amigos, se não é de Deus? Se não é para cumprir o plano de Deus na nossa vida, de eu estar lá, de eu ter contato com aquilo que eu como a gente eu vim de uma família humilde, que foi até o que eu falei para ele no nosso almoço, a gente acha que não está acostumado a sonhar tão alto, É. não é? E aí você vê que Deus realiza os sonhos que até você nem Nem você tinha. sabia, É. né, nem você sabia. E aí fomos para essa viagem maravilhosa, 20 dias. Conhecemos não só Fátima, né, mas alguns outros lugares. Com a melhor companhia que poderíamos ter, né. E eu entrando ali em Fátima, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Então, quando nós entramos, eu e a Tati, que também é uma amiga de fé, tem um testemunho também de grandes milagres, a gente só entrou e se virou ali e ficou contemplando, chorando. Acho que a gente chorou uns 5 minutos, né. Daí ele tirou umas fotos, falou assim: "Ainda bem que vocês estão de óculos, porque não parecia". A gente chorou, só chorou.
E aí a gente ficou um tempo. Sabe quando você fica ali, parece que você não tá ali? Uhum. Era essa sensação que eu tinha. Eu falei assim: "Como pode eu estar aqui hoje? Como eu posso estar aqui hoje? Pela graça de Deus", né. E aí começou uma história, né. Nós tocamos o chão que ela pisou, nós fizemos o caminho que os pastorzinhos fizeram, nós respiramos aquele ar. Então, assim, eu falo que foi a viagem Da vida. da vida, da vida. Foi a viagem da vida. E foi por meio de quem, gente? Não foi qualquer viagem, né. Eu falo assim, eu não troco, a experiência que eu tive em Fátima por nenhuma outra viagem, né, porque foi preparado. Ela queria que eu estivesse lá. E você entende que ela queria que eu estivesse lá para estar aqui hoje falando dela? É, Então ela tem um é. propósito E para isso. e e assim, você sabe também, claro, nós não temos controle para onde esse programa vai. Exatamente. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ver esse programa. Eu acredito muito nessas causuísticas, né, portanto, nada é por Eu falo acaso. que são as deucidências. É, é, nada é por acaso. Não. Então, objetivamente, alguém vai escutar, alguém vai ser tocado, alguém vai se inspirar, alguém vai falar: "Pô, eu também vou conseguir, também vou fazer". Eh, e aí você, pega muito do sentido do que é esse podcast, né. Eh Obviamente que os caminhos, né, a Regiane indicou vocês, né, a sua família, por isso que eu Aham. falei vocês, que falou para o Leandro, que é o nosso produtor, que aí entrou em contato, e aí a coisa começou a fluir. Logo, logo vai o episódio da sua Da irmã Érica com e do seu Tony. cunhado, Aham. que ficou muito legal. Então, assim, nada é por acaso, né. E pensando que nada é por acaso, fala para mim o que você acha, tempo e Deus. Tempo e É, o que é Deus, isso? O que significa isso pra você? eu Com toda apren a tua fé. eu aprendi, eu posso dizer para você que eu aprendi a viver o tempo de Deus na minha vida. Eu acho que isso essa sua pergunta para mim foi, assim, essa colocação. Porque, sabe, nada tá na nossa mão, nada tá na nossa mão. Então, viver o tempo de Deus Confiar. é confiar, é entregar: "Ó, tá aqui Deus, é seu". E é isso que eu faço com a minha vida: "Ó, tá aqui, é tua. Se eu tô aqui é por permissão sua, não era pra eu estar aqui. Você teve uma intervenção muito direta na minha vida, então tá aqui". E eu aprendi a fazer essa entrega no dia, né. Às vezes você tem aquele monte de coisa pra fazer no dia, tá, mas o que pertence a ti, Senhor? É o primeiro que eu vou fazer. São as pessoas. Então primeiro eu vou cuidar dessa pessoa que tá precisando, no dia a dia, né. Porque às vezes a gente dá muita o nosso tempo, eu falo que tempo é questão de prioridade, né. Eu não tenho tempo, não, não é a sua prioridade. Então a prioridade pra minha vida hoje é Deus. Só que Deus muito concretamente através das pessoas. Hum, É através das pessoas, né. Porque eu não posso ofertar nada pra Deus que ele já não tenha. é. Ele não precisa da minha oferta, mas ele precisa da minha oferta para o outro. Para o outro. O que que eu posso fazer para você hoje? Sim, Como eu posso ser melhor para você hoje? O que que você precisa de mim hoje? E às vezes são pequenas coisas, é sim. escutar, né, é o olhar para uma criança, é a criança quando vem te abraçar, você realmente abraçar, dar o Acolher. tempo para aquela criança que ela precisa, né. Eu acho que tempo e Deus é isso, É isso. entrega, é entrega. Muito bem, Estamos chegando agora ao final do nosso programa. Foi uma conversa muito legal, né? muito legal. De vários aprendizados. Conversar sobre milagre é sempre É bom. muito legal. Sempre bom. E eu queria agora pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. A mensagem final: ame independente das limitações. Eu acho que é o amor, mas o amor concreto, o amor no dia a dia, né. Nós tivemos uma experiência da pandemia, pela minha mãe, que ela fez uma mesa solidária. A gente não tinha muita coisa, né, e ela pôs ali na porta da minha casa, da nossa casa, que eu sou vizinha: "Pegue o que precisar e doe o que puder". E ali a gente aprendeu esse amor sem limitação, porque a gente também estava vivendo uma pandemia, Hum, mas a gente soube fazer uma entrega. Então, ali tinha muitas coisas que nos limitava a viver a pandemia, né, e a gente resolveu entregar. Pela minha mãe, ela fez essa entrega. Então eu acho que o amor
independente das suas limitações, é o que vale para essa vida. É o que Jesus deixou, é o que a gente precisa ser reflexo dele e seguir. É. Eh, assim, eu quero fazer até uma observação. Eu venho reparando muito, né, que ao longo dos episódios que você já deve ter assistido, né, alguns, Já. você obviamente viu que pessoas de religiões diferentes, Sim, mas a máxima do discurso de todos, que vem ficando muito marcado, é o amor. E todos falam isso. Na verdade, isso é o que todos nós queremos, sim. é tudo que a gente deseja para esse mundo. Aham. E esse talvez, esse princípio, eu acredito muito que é um dos principais fatores da existência desse programa. Porque você bem sabe que a internet tem absolutamente tudo, Tudo. né. E por que não podemos falar muito de amor aqui nesse Exatamente. espaço virtual, que é um território, Uhum. né. Então esse território precisa ser ocupado, com palavras de Deus, de amor, mas de uma forma ecumênica, com muito respeito, com muita tolerância, com Exatamente. muita aceitação do outro, né, praticando de fato a ideia da empatia, não só No no falar, discurso, mas no concreto, né. no concreto. Então é muito legal, né, como disse a Ana, escutar o milagre do outro, né. Na verdade é ver a existência de Deus no No outro, outro, né. É isso. bem isso, né, a E ideia do ser Deus para o outro, é, né. é, Eu acho que o amar é isso, né, é. é ser Deus para o É, outro, né. exatamente. É se colocar nessa condição para o mundo, né. Então, assim, foi um programa muito legal, quero de verdade, assim, André, agradecer a você, né, por você ter, se disposto a vir aqui, né, para fazer essa gravação desse episódio. E agora passar para você, se você quiser deixar sua rede social, contato da sua paróquia, se alguma mãe, um pai quer colocar a criança na catequese, Uhum. como que ela deve fazer, enfim, agora é teu momento de divulgar A minha rede social, eu uso o Instagram, o né, o Instagram. Facebook, o Instagram é Andréia Gugani. A nossa paróquia é São Francisco de Assis, ali no Gopoúva, perto do Padre Bento, né, também tem nas redes sociais, tem o YouTube, Paróquia São Francisco de Assis, Gopoúva, né. E também se quiser me chamar pelo Instagram para acolher as crianças, né, o Padre Legal. Pedro acolhe muito bem, a gente aprendeu a ter esse olhar com ele de acolher, independente da idade, Sim, né, do que a criança está passando. A pandemia fragilizou muito isso. isso, né. Então, estejam muito à vontade também, qualquer dúvida que tiver ou alguma outra curiosidade que eu deixei passar aqui, eu vou estar à À disposição. disposição. Repete o Instagram. Andréia Gugani. Isso. E eu vou aproveitar que a gente está falando de Instagram, né? Que todos aqui também comecem a seguir o Instagram do programa, que é Hum. podcast.1818, né? Lá sempre tem a agenda da semana, fotos, reels, tem um monte de coisa legal lá que vale a pena seguir. E o meu Instagram, que é Marcelo_Lambert, que muita gente já conhece, já segue, já tá lá vendo todo o meu trabalho, enfim. Da Ana? Ah, eu sou low profile, mas, se quiser eu não lembro nem o nome, eu É. acho que é Ana com 2 As, underline Lambert, mas eu não posto muito não, mas tá lá, Mas se tá lá, quiser. tá lá. É, tá lá, né, mas é muito bem. Então muito obrigado Eu que mais uma agradeço, vez. estava nervosa, mas foi Não, muito legal. o pessoal geralmente chega nervoso, eu falo: "Olha, é um bate-papo, é uma coisa muito descontraída", e o objetivo nosso é exatamente esse, né, Aham, levar uma palavra para as pessoas, porque tem muita gente buscando, muita gente precisando escutar coisas boas, né, sim. e esse espaço é para Isso, isso. né, gente, confie e busque. Eu É, acho que a gente não pode perder isso, né, da sim. confiança em Deus, da busca. Exatamente, Se a gente parar de buscar, a gente para, né. exatamente, né. É isso. Então, mais uma vez, quero pedir para você apoiar o nosso projeto. E como que você faz isso, né? Você faz isso, se inscrevendo no canal, isso é uma ação muito importante para você que está vendo os nossos episódios, porque às vezes a gente vê o vídeo, mas a gente não faz a inscrição no canal. Então não se esqueça de fazer a sua inscrição, clicar lá no sininho e claro, deixar seu like, seus comentários, até para que a Andrea possa interagir com você aqui no canal. Lembrando que o canal é Marcelo Lambert, né? Então é só buscar aí e divulgar.
A Andréia que tem 16 sobrinhos, né? Então já Família é grande, só na viu? família ali É. já vai ter muita visualização. E eu acho ótimo isso, né? Então, muito obrigado. E não se esqueça, então, de fazer a sua inscrição no nosso podcast 1818, que quer levar você ecumenismo, amor universal, tolerância, enfim, discurso sobre amor universal. Então, muito obrigado, Ana, Andréia, Obrigado. produção, todos aqui. E fica aqui, como sempre, muita luz, muita luz, muita luz a você. Não se esqueça que eu visto Explore Clube Brasil. Entra no site lá do pessoal que você vai gostar muito. E, claro, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. E até o próximo episódio. Veja os anteriores, tem muita coisa boa. Um abraço, até o próximo.